Bom dia a todos. Gostaríamos de agradecer primeiramente a nossa orientadora, que nos acompanhou de forma brilhante durante a execução do nosso trabalho. Estendemos também a nossa gratidão ao Presente Banca por nos prestigiar nesse momento. Bom, o tema do nosso trabalho é reflexão sobre a engenharia da EJA. Como recorte de pesquisa, nós selecionamos a modalidade Educação de Jovens e Adultos, com ênfase na alfabetização de jovens e adultos. O nosso trabalho abordou os motivos que levaram os alunos a deixarem o ensino regular na idade certa. Outra questão que nos moveu foi saber por que buscar essa modalidade de ensino após tantos anos fora do cotidiano escolar, e também as dificuldades encontradas pelos educandos e educadores. A escolha da EJA se deu pelo fato de ser uma modalidade de ensino diferenciada, que despertou em nós uma curiosidade, pois entendemos que para se trabalhar com essa modalidade, cujo público-alvo é de adulto, é necessária uma prática de ensino específica que atenda de maneira eficaz os educandos. Nesse sentido, a andragogia é um caminho educacional que busca compreender o adulto. Como metodologia de pesquisa, nós utilizamos o projeto político-pedagógico e o plano de desenvolvimento da escola, sendo que o PDE não nos foi disponibilizado pela direção. Na pesquisa bibliográfica, os autores que mais nos ajudaram na elaboração desse trabalho foram Barcan, Fernandes, Goldenberg, Medeiros, Oliveira, Freire, Soares. Cada um deles nos forneceram embasamentos teóricos para desenvolvermos os temas que aqui serão expostos. Na pesquisa, com relação à pesquisa de campo, nós utilizamos questionários elaborados por nós, que foram aplicados à gestora, a 20% dos alunos e a todos os professores da EJA, que somam a quantidade de 5. É interessante destacar que das 5 turmas da EJA, apenas uma atende a modalidade da AJA, e o número de alunos é bem reduzido, totalizando apenas 10 estudantes. Nós realizamos 3 visitas na escola. Pois é, e o objetivo dessas visitas era encontrar as possíveis situações e problemas da escola. Logo, as primeiras impressões foram impactantes. Nós nos deparamos com um ambiente escolar em situação precária. A área externa da escola, ela estava totalmente deteriorada, sem nenhum tipo de acesso às pessoas com alguma deficiência física. As salas de aula, por sua vez, estavam com as paredes totalmente sujas, as carteiras quebradas, empilhadas, enfim, um ambiente nada motivador. Nós tivemos a oportunidade de assistir a uma aula da turma de AJA, e nós percebemos na professora uma metodologia um tanto inadequada para quem trabalha com essa modalidade de ensino. Uma curiosidade é que nós aplicamos alguns questionários aos professores, e quando nós fomos fazer a tabulação desse questionário, nós percebemos que a maioria deles não trabalha na modalidade desejada, o fazem apenas para complementar uma carga horária. Aos poucos, as hipóteses anteriormente levantadas, elas só foram se confirmando. E nós constatamos, entre tantos os problemas da unidade escolar, nós constatamos a metodologia e a evasão escolar como uma das principais, visto que o quantitativo de alunos nas salas de aulas eram muito abaixo do esperado. Bom, um dos momentos mais emocionantes da nossa pesquisa foi quando nós tivemos a oportunidade de fazer uma entrevista com 2 alunas desse segmento. A princípio, nós intitulamos esse momento como Histórias Instituintes no nosso trabalho. A princípio, essa entrevista seria para tentar descobrir o porquê elas não estudaram na idade certa e o que fez com que elas retornassem às salas de aula depois de tanto tempo. Foi um momento, assim, bem emocionante. Eu confesso que eu tive que segurar as lágrimas, porque uma coisa é você ouvir a respeito numa entrevista ou na televisão, num documentário. Agora, você poder ouvir a história de uma pessoa de cara a cara é bem emocionante. Bom, nós não vamos falar o nome das entrevistadas por uma questão de ética, mas a primeira nos contou que ela foi abandonada pela família aos 3 meses de vida. E ela acabou crescendo, criada por pessoas da comunidade. Eu fiquei imaginando
como deveria ser difícil crescer sem uma referência de família, sem amor, sem carinho, sendo judiada, porque ela nos relatou que ela por vezes era judiada, sem saber ler e escrever num mundo tão cruel e feroz como o nosso. A outra, por sua vez, nos relatou que o pai, quando mais novo, ele tinha um certo preconceito em relação à escola. Ele acreditava que as meninas iam para a escola para qualquer coisa, menos para estudar. Então ele acabou impedindo que ela e que as suas irmãs viessem a frequentar a escola na idade correta. Bom, as circunstâncias não favoreceram, não colaboraram para que elas viessem frequentar a escola. Tempos mais tarde, quando adolescentes, elas acabaram engravidando. E aí elas tiveram que optar ou por trabalhar, cuidar da sua família, dos seus filhos, ou por estudar. É óbvio que a necessidade falou mais alto. Bom, o que importa é que hoje elas encontraram na escola a oportunidade de estudar. Elas se sentem felizes, satisfeitas, elas sentem que elas estão dando o melhor de si. É claro que elas não conhecem como deveria ser a metodologia adequada, como deveria ser a postura dos professores, elas não sabem de nada disso. O que importa para elas é que elas estão ali e têm a chance de fazer um futuro diferente. Não só para ela, mas como para os seus filhos também. Vale lembrar que uma delas nos contou, com os olhos todos lacrimejantes, toda emocionada, que a sua filha está frequentando o ensino médio, está quase se formando. Então você vê que isso é um motivo de orgulho para ela, saber que os seus filhos estão tendo uma oportunidade diferente da que ela teve quando mais nova. Bom, essas senhoras, elas fazem parte de um grupo que está se inserindo no mundo da alfabetização, né? E com o mundo globalizado, cercado pela leitura e pela escrita, no ônibus, no comércio, com senhas eletrônicas, cabe à escola estar com suas portas abertas e oferecer, de fato, uma educação de jovens e adultos de qualidade e que proporcione a elas uma educação libertadora. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando da impressão que me causou as entrevistas, falando do quanto eu me emocionei, mas no momento eu queria compartilhar com vocês uma frase que foi bem emocionante, uma fala dela, de uma delas. Sofri muito para criar meus filhos. Passei muita fome quando estava esperando meu primeiro filho. Eu tinha 17 anos, mas hoje todos estão criados e eu tenho um sonho de aprender a ler, porque sou evangélica, quero ler a Bíblia e quero aprender para arrumar um serviço. É tão bom cuidar de idosos, saber dar um remédio, anotar o nome de uma pessoa, anotar um telefone. Eu sinto muita falta disso. E diante disso que foi exposto, a gente pode perceber o quanto o processo de alfabetização ele é determinante e crucial na vida de todo ser humano. Mas vale ressaltar neste momento que a alfabetização a priori era considerada um método designado apenas à capacidade de decodificar e codificar os sinais gráficos, sem que houvesse a necessidade de uma criticidade acerca da leitura e da escrita, onde somente o aluno sabendo escrever o seu próprio nome, ele já era considerado alfabetizado. E infelizmente, os alunos que eram submetidos a esse tipo de metodologia acabavam se tornando analfabetos funcionais. No entanto, com o passar do tempo e devido às questões sociais e principalmente políticas, esse conceito de alfabetização foi sendo ampliado, surgindo assim o que nós conhecemos por letramento. O letramento visa introduzir nas práticas de leitura e escrita do aluno a capacidade dele resolver os problemas do cotidiano em benefício das suas práticas sociais. É importante dizer também que a alfabetização e o letramento são processos distintos, embora eles possam e devam caminhar simultaneamente. Nós não devemos dissociar a alfabetização do letramento. Em relação a esse assunto, a Magda Soares traz uma fala muito interessante quando ela diz que o ideal seria alfabetizar letrando, o que nada mais é do que novos termos explicitando aquilo que Paulo Freire já lia em seus acontecimentos, quando ele dizia que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, onde mesmo antes do ser humano inventar códigos linguísticos, ele já lia o seu mundo. Mas durante a nossa pesquisa, nós observamos que a grande maioria dos professores não tinham uma prática adequada de ensino aos adultos. Por isso, nós elaboramos
3 propostas de plano de ação, sendo que a nossa primeira proposta está relacionada justamente a esse assunto: reestruturar a metodologia da EJA, implementando neste segmento um programa de formação continuada. Essa formação se daria através de 2 momentos. O primeiro, através de palestras de especialização, e o segundo, no fornecimento de um curso de capacitação, ambos visando a adequação das práticas pedagógicas dos professores e, consequentemente, o melhor desempenho dos alunos em seus processos de aprendizagem. Outro aspecto relevante, observado também por nós durante a pesquisa, está relacionado ao espaço físico da escola, que se encontrava em um estado caótico. E nós acreditamos que, para que se ocorra uma aprendizagem significativa, o espaço escolar deve refletir a política pedagógica e as práticas apropriadas às diferentes cidades. Baseadas nisso, o nosso segundo plano de ação visa reestruturar o espaço físico da EJA, através da execução de uma reforma em 2 salas de aula e todo o ambiente externo até o final de 2016. Mas, como todas nós sabemos, muitas das vezes a verba que é fornecida às escolas acabam não suprindo totalmente todas as necessidades. E a arrecadação desses recursos financeiros para a execução da reforma se daria através da realização de eventos, onde nós contaríamos com a participação de toda a comunidade escolar. Já o nosso terceiro plano de ação está relacionado ao fator motivacional, como ferramenta fundamental na redução da evasão escolar. E o que nós pensamos? Não há nada mais importante e estimulante para o aluno do que ele ser o autor do seu processo de construção de conhecimento, dele se sentir especial e verdadeiramente acolhido pela escola. E é essa justamente a nossa proposta: conhecer quais são os saberes dos nossos alunos, trabalhar com o currículo oculto de cada um deles, valorizando esses saberes, através da realização de atividades diferenciadas que explorem as particularidades de cada educando. Nesse sentido, vale novamente trazer Paulo Freire quando ele menciona a questão dos saberes. Afinal, não há saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes. E no caso deste nosso plano de ação, a nossa proposta de valorização dos saberes se daria da seguinte forma: através da produção de estandes de oficina a cada sexta-feira, onde os alunos demonstrariam suas habilidades e desenvolveriam suas capacidades e, consequentemente, estimulando-os a frequentarem mais as aulas, visto que este é o dia da semana e que eles apresentam a menor frequência. Mas eu acho de grande valia compartilhar com vocês nesse momento que, durante a elaboração dessas 3 propostas de ação, de plano de ação, nós tivemos acesso a vários tipos de conteúdo que nos deram embasamento para que a gente questionasse a atual metodologia que é aplicada no segmento da EJA. Por isso, nós apresentamos o Patativa da Saré, de Antônio Alves da Silva, Cante Lá, que eu canto cá. E ficamos com a reflexão do quanto é importante levar em consideração a realidade do aluno e ter em mente que cada um possui um determinado saber que só poderá ser notado mediante uma dialogicidade entre educador e educando. É necessário entender que é de grande valia utilizar a cultura primeira do aluno, respeitando-a e, através dela, abrir portas para novos caminhos em busca de aquisição de novos conhecimentos. O mundo poético descrito nesses versos é também o mundo que Freire leu em seus acontecimentos. Quem dera fosse lido pelas escolas. Encerramos o nosso trabalho com uma frase do grande mestre Paulo Freire: quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender.